Existe uma fábula muito antiga, que até talvez você já conheça, que é aquela da história do corvo, que estava morrendo de sede e achou um jarro d'água. Mas ele não conseguia pegar água, porque ele tinha um bico muito pequeno, muito curto. Então ele ficou tentando pensar em maneiras de conseguir pegar água, tentou de tudo, não conseguiu. Quando ele estava quase desistindo, ele viu do lado do jarro umas pedrinhas, decidiu colocar essas pedrinhas dentro do jarro, fazendo com que a água subisse e ele conseguisse matar a sua sede. Essa história é uma fábula de Esopo, mas ela até acontece na vida real. Os corvos são muito inteligentes, eles fazem isso de fato na vida real e isso é muito legal. Por definição, a gente poderia falar que o corvo nessa história empreendeu. Por quê? Porque a palavra empreender tem a ver com resolver problemas, achar soluções criativas, encontrar maneiras inovadoras de resolver os problemas que estão aí. E é sobre empreender que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou o Pequeno Empreendedor e nesse canal a gente vai aprender a empreender. A palavra empreendedorismo ela acaba sendo muito relacionada com abrir negócio, abrir uma empresa. Essa pessoa é uma pessoa empreendedora, a pessoa que abriu uma empresa. Mas na verdade ela é muito mais que isso. Se por definição é resolver problemas, então a pessoa que ela trabalha numa empresa, mas ela propõe novos projetos, se é uma pessoa que ela é uma fornecedora de serviço, por exemplo, ou se ela tem uma empresa, todas essas pessoas aí que resolvem esses problemas, né, de forma constante, tem essa atitude proativa para resolver esses problemas, são consideradas pessoas empreendedoras. E papo de coach de lado, sem pensar aí na história do corvo, mas pensando em nós, seres humanos maravilhosos, incríveis, nós temos uma grande vontade, um ímpeto de ficar resolvendo problema. A gente gosta de resolver problema. A gente resolve todos os problemas do mundo, a gente tenta achar maneiras de continuar resolvendo cada vez mais problemas. Agora, essa coisa de ficar resolvendo problema, ela é um pouco contraprodutiva. Por quê? Pensa aí, para poder manter nos exemplos dos animais, vamos pensar aqui nas abelhas. As abelhas têm lá a abelha rainha, ou abelha zangão, ou abelha operária. A rainha serve para poder gerar mais abelha, o zangão serve para fecundar a rainha, só isso, e as operárias fazem todo o resto. Então elas cuidam da colmeia, limpam a colmeia, defendem a colmeia, elas fazem todo o serviço. Praticamente tudo da colmeia são as operárias que fazem. Se você pensar que cada abelha operária vai ter uma ideia criativa para resolver soluções, não vai funcionar muito bem, né? Então, nós seres humanos, até pouco tempo atrás, também estávamos um pouco nessa lógica. Não funciona muito bem numa fábrica, por exemplo, se todo mundo quiser ficar dando opinião de como é que esse carro vai ser feito, como é que esse móvel vai ser feito. Não é muito produtivo. É melhor que a pessoa sente lá na linha de montagem dela lá e ela faça o que está sendo pedido, sem questionar muito. Por quê? Porque vai ser mais produtivo, vai ser mais fácil, não precisa ficar, não tem muito problema para ficar resolvendo, entendeu? Não tem tanta coisa para resolver não. Só que o mundo, ele vem mudando. E essa também é a frase de coach que você já deve ter escutado em post motivacional por aí. Mundo de mudanças, uma era de mudanças, mudança. E quem ajuda a gente é esse cara aqui, desse livro maravilhoso, chamado Sapiens, Yuval Harari. No Sapiens, o nosso querido amigo Yuval, ele traz essa ideia das revoluções que a gente passou. Então ele começa lá falando sobre o surgimento da espécie Homo sapiens, lá em 200 mil anos atrás. A gente surgiu como espécie, passamos um tempo ali vivendo, sei lá, fazendo o quê. Só há 70 mil anos atrás é que a gente teve o que ele chama da nossa primeira grande revolução, que foi a revolução cognitiva. Em resumo, a gente aprendeu a contar história. Então, se antes cada um tinha que pensar por conta própria como lidar com as coisas da vida, agora as pessoas sentavam em volta da fogueirinha lá e trocavam uma ideia. Olha só, a gente foi lá buscar uma ferramenta para poder matar um mamute. A gente subiu em cima do penhasco, jogou uma pedra, matando um mamute e comemos. Por que você não faz isso? Ah, que legal, obrigado pela dica. Não só um entre o outro, mas também para as próximas gerações, né? Os filhos podiam sentar, as crianças podiam sentar, escutar as histórias e aprender. Então elas já poderiam aprender com os erros e com a sabedoria dos outros. E isso foi uma grande revolução. E assim foi se mantendo. Com essa grande revolução, isso ajudou com que novas coisas fossem sendo conquistadas, até que há 10 mil anos atrás a gente teve a Revolução Agrícola. Porque se antes a gente precisava ficar correndo atrás de comida, chegava num lugar, consumia os recursos, ia para o próximo lugar, agora alguém teve a brilhante ideia de plantar e colher.
Então você podia fazer tudo o que você queria parado no mesmo lugar. Você podia colocar ali a sua semente, plantar, você teria a sua comida, não precisaria ficar se deslocando, teria muito menos risco de morrer e teria muito mais tempo para poder fazer o que você quisesse. Daí surgiu escrita, as cidades, a organização cultural passou a ficar muito mais próximo do que a gente tem hoje, porque a gente tinha o tempo, tinha a condição de ficar parado, gastando tempo com essas outras coisas, sem ter que ficar gastando tempo só em sobreviver, correr atrás de animal. Assim, então, a gente foi continuando, evoluindo como sociedade, novas invenções e novas coisas foram surgindo, até que há 500 anos atrás, a gente teve a Revolução Científica. Até então, os problemas da vida, né, as coisas mais complexas, tinham explicações religiosas. Porque o sol, o vento, então Deus, então é a vontade divina. Com a Revolução Científica e o método científico, a gente passou a olhar para as coisas com um olhar muito mais científico. E aí a gente conseguiria, por exemplo, ter novas descobertas, né? Conseguimos avançar muito em diferentes campos, na biologia, na ciência em geral, na física, em todos os campos, na verdade. E isso permitiu que a gente continuasse desenvolvendo num ritmo ainda mais acelerado. Até porque foi nessa época também que surgiu a imprensa. Então a gente não só teve essa mudança na forma como a gente encarava os problemas, passou a ser uma forma mais científica, mas a gente também aprendeu a fazer livros com muito mais facilidade. Então antes tinha que pegar um monge lá de não sei aonde, botar o maluco lá dias escrevendo livro, letra ruim, aí depois você não entendia direito, uma trabalheira, uma trampa. Com a invenção da imprensa por Gutenberg, aí você já conseguia fazer um livro. Aí beleza, toma livro, soca livro na cara de todo mundo, taca livro para todo lado. E aí todo mundo agora tem acesso a livro, todo mundo agora vai poder, todo mundo não, né? Mas assim, muito mais gente ia conseguir ler, ia poder ler, ia ter acesso ao conhecimento. Aí você imagina o tanto que escalou a questão do conhecimento. E há 200 anos atrás a gente chega na Revolução Industrial. Se antes o que ganhou escala foi o conhecimento, na Revolução Industrial foi os itens, né? As coisas, os artigos da vida em geral ganharam escala. Com a Revolução Industrial, essa coisa da linha de montagem, ficou muito mais fácil produzir coisas. Então, se antes eu tinha que fazer uma camiseta, eu tinha que manufaturar ela e ficar lá um tempão fazendo uma coisa artesanal, agora bota na linha de produção, na linha de montagem e sapeca a camiseta, vai fazendo camiseta a rodo. E não só coisas ganharam escala, como por exemplo uma roupa, mas a gente conseguiu fazer um trem, por exemplo, ficaria muito mais fácil. Então a própria agricultura ficou mais fácil, todas as nossas áreas foram afetadas por isso é uma revolução, e ficou muito mais fácil, basicamente, a gente conseguir aumentar a nossa produção geral e aumentar as riquezas humanas. Chegando mais para perto de hoje, então, há 50 anos atrás, a gente teve a bendita invenção da internet, que eu não preciso nem comentar, mudou tudo, todo mundo conectado, a escala agora ganha níveis inimagináveis e o mundo inteiro se conecta e consegue trocar todo o conhecimento e toda a informação, tudo que a gente tem hoje é compartilhado em tempo real. Isso foi a nossa revolução mais próxima de onde a gente está hoje. E o que interessa nessa história toda de revolução que o Yuval traz para a gente? Se você for reparar na tabela, você vai ver que a gente surgiu há 200 mil anos, demorou 130 mil anos para chegar até a primeira revolução. Depois, demorou um pouco menos, mas ainda assim foram 50, 60 mil anos para poder chegar na próxima. Aí depois já foram 10, 12 mil anos. Depois, 300 anos. Depois, 150 anos. Ou seja, o que aconteceu aí? O tempo entre uma revolução e outra foi diminuindo. Isso é o tal do crescimento exponencial. Por isso que todo mundo fala de mudança. Por quê? Porque antes levava um tempão até ter uma grande revolução. Depois, esse tempo foi diminuindo, até chegar aos tempos de hoje, que parece que a cada dia é uma nova revolução. Não é bem assim, mas com certeza as coisas mudam muito mais rápido que antes. No livro, o Yuval propõe um exercício parecido com esse que eu vou falar agora. Pega aí uma pessoa aí, vou chamar de Cleitinho. Pega o Cleitinho. O Cleitinho, ele vive há 7 mil anos atrás. Você pega o Cleitinho há 7 mil anos atrás, dá um socão no Cleitinho, apaga o Cleitinho, devolve o Cleitinho 500 anos depois.
O Cleitinho vai ficar triste, porque ele perdeu todos os amigos. Às vezes nem vai ficar triste, às vezes vai ficar até feliz. Às vezes estava com dívida, não gostava dos amigos, enfim. O Cleitinho vai acordar 500 anos depois, assustado, obviamente, mas não vai ter muita mudança. O mundo vai estar mais ou menos igual, assim. Ele vai conseguir capinar o lote dele lá, vai conseguir ir no riacho beber água, sei lá, fazer o que é que ele fazia lá em 7.000, ele vai conseguir fazer em 6.500, porque não mudou muita coisa. Praticamente igual. Agora, pega o Cleitinho há 500 anos atrás, lá na Caravela, vindo para o Brasil com Pedro Álvares Cabral. Apaga o Cleitinho, traz o Cleitinho para hoje. Bota ele sentado aqui assistindo um vídeo no YouTube. O Cleitinho vai falar assim, meu irmão, eu estou no inferno. O que é que aconteceu? Tudo está diferente. Oh, meu Deus, eu tenho agora luzes, eu tenho coisas estranhas, eu não saberia nem dizer o que são as coisas. Ele ficaria completamente maluco, ele enlouqueceria. Por quê? Porque são tantas mudanças que eu não consegui nem compreender o que estaria acontecendo. Por quê? Porque a velocidade da mudança foi muito maior de 500 anos para cá do que lá de 500 anos na época dele, lá de 7.000 anos antes de Cristo. E isso acontece porque uma revolução, obviamente, dá base para outra. Então, se antes eu precisava pensar tudo sozinho, com a revolução cognitiva as pessoas poderiam me falar. Isso facilitava para eu poder achar minha próxima invenção. Com a revolução agrícola, ao invés de ter que ficar correndo atrás de comida, eu podia ficar parado. Isso facilitou para as próximas invenções. Mesma coisa assim, revolução industrial, revolução digital, por aí vai. Então, uma revolução dá base para outra, por isso vai ficando sempre mais rápido a próxima revolução. E para entender o que é que são essas bases, é só você pensar como é que você tentaria explicar o YouTube para o Cleitinho. Você teria que falar assim, o YouTube ele é uma plataforma de vídeos. O que são vídeos? Vídeos são coisas que estão aí no computador. O computador é uma máquina que veio por causa da Revolução Industrial, que tem aí por causa da energia elétrica. Você tem que ficar explicando conceitos para o Cleitinho, cada vez conceitos mais macro. E essas são as bases, né? A energia que dá base para as máquinas, que dá base para a internet, que dá base para os aplicativos, e assim você vai chegando até onde a gente está hoje. Agora, pega você, Cleitinho ou Cleitinha, que está assistindo esse vídeo, pega você e, ao invés de se imaginar de 500 anos para cá até hoje, imagine de hoje para 500 anos para frente. O que vai estar acontecendo daqui a 500 anos? Se de 500 anos para cá já seria um baque grande, daqui para 500 anos é um baque maior ainda. Né? Isso me lembra até de um outro livro, do A.G. Wells, não sei como é que é o nome dele, que foi escrito em 1895. E ele traz a história de um cara que inventa uma máquina do tempo e vai lá para o ano de 800.000. Então a gente está no 2000 e alguma coisa aí, ele vai para o ano de 800.000. Quando ele chega lá, realmente o mundo está bastante mudado, tem realmente muita coisa nova ali. Eu posso dar spoiler porque já tem 200 anos nesse livro. Quando ele chega lá, tem umas criaturas estranhas, umas coisas muito diferentes, mas o mundo não é uma coisa assim, ele não enlouquece, ele consegue lidar com a realidade que está posta ali para ele. Eu não vou entrar no mérito se o autor pensou que a gente regrediria nas nossas revoluções, não vou entrar nesse mérito. O fato é, se a gente seguir essa progressão que a gente vem tendo de 200.000 anos, desde que a gente surgiu até hoje, no ano de 800.000, qualquer cenário que a gente consiga compreender hoje, para mim está errado. Porque se em 200.000 anos a gente teve já uma diminuição tão grande de revoluções e de novas invenções e de coisas novas, 800.000 para frente, o cenário tem que ser completamente inimaginável, tem que ser uma coisa que a gente não conseguiria compreender, a gente não daria conta de entender o que estaria acontecendo. Então, se o autor que tiver algum problema com isso, ele que faça um vídeo me contestando. Mas eu me incomodei com isso no livro, falei assim, cara, mas que previsão simples, né, simplista. Tudo bem, ele pode ter pensado que a gente vai começar a regredir, a gente vai talvez mudar esse olhar de querer sempre evoluir, mas não é o que parece. Não é o que parece. E também por isso é que é importante a gente pensar sobre como somos como pessoas empreendedoras, que é o tema desse vídeo. Então toda essa baboseira, essa história inteira, para dizer que o mundo vai mudar e vai continuar mudando cada vez mais rápido. As pessoas que ficam ali resolvendo problemas, que têm essa atitude empreendedora, proativa, elas têm mais chance de se dar bem em um mundo com mais mudanças, ao invés do que a pessoa que só sabe apertar parafuso e só quer ficar apertando parafuso. Se eu fosse um coach, eu falaria, seja mais corvo e menos abelha. Por quê? Porque a abelha vai fazer sempre a mesma tarefa.
E o corvo está ali pensando em solução. E os nossos problemas, eles vão se refinar. Junto com grandes invenções, vem novos problemas. E a gente tem que cada vez mais ter as atitudes empreendedoras, que são o quê? Proatividade, gestão de projetos, como é que eu vou gerir um projeto, elaboração de metas, vou pensar uma meta para resolver esse problema, uma rede de contatos, persuadir as pessoas ao meu redor, tudo isso são atitudes empreendedoras. Só que só ter atitude empreendedora não vai garantir que você vai conquistar nada, que você vai conseguir resolver qualquer problema. É importante ter as ferramentas. Se você tem um carro que tem muita vontade de andar, esse carro não necessariamente vai andar, se não tiver um motor, se não tiver as ferramentas certas. Para empreender é mais ou menos a mesma coisa. Se você tiver muita vontade de empreender, ótimo, o primeiro passo está dado. Mas a gente precisa ter também as ferramentas. Ah, mas eu não quero empreender, eu gosto de apertar parafuso. Ótimo, não tem problema nenhum. Ninguém vai te obrigar a fazer isso, e se alguém te obrigar, não aceite. Faça o que você quiser. Mas, para quem tem a ambição de conquistar mais coisas, ter uma atitude empreendedora parece que vai fazer muito mais sentido daqui para frente. É por isso que esse canal chama Pequeno Aprendedor, que tem a ver com empreender, que é o que eu falei nesse vídeo aqui, e com aprender, que é o que eu vou falar nesse vídeo aqui em algum lugar. A gente vai conversar um pouco sobre quais são as ferramentas e os comportamentos que vão tornar as pessoas mais empreendedoras, vão te tornar uma pessoa mais empreendedora. E como usar isso para os seus projetos. Podem ser projetos de vida, podem ser projetos na sua empresa, pode ser projeto na empresa de alguém que você trabalha, em qualquer lugar. Ser uma pessoa empreendedora não tem a ver com ter uma empresa, tem a ver com realmente essas atitudes e essas ferramentas que vão te ajudar a resolver os problemas. Essa história continua, a gente se vê no próximo vídeo.